Estamos diante de um mundo onde todo mundo sabe de tudo. O problema é que, se há 10 anos atrás a gente não tinha o Google para responder todas as nossas perguntas e os nossos questionamentos, há um tempo atrás, quando a gente queria saber sobre alguma coisa, a gente tinha que estudar aquela coisa. E a gente tinha que pesquisar sobre aquela coisa. Então, invariavelmente, a gente sabia muita coisa sobre pouca coisa. Hoje em dia, a gente sabe pouca coisa sobre muita coisa. O nosso conhecimento ele não é mais profundo sobre nada, ele é raso. E ele é baseado no que a gente vê. E a leitura que a gente faz, ela não dura mais do que 1 minuto, porque ela precisa ser visual, ela precisa contemplar e responder uma pergunta que eu tenho imediata. Então, somos alimentados de uma informação completamente rasa. E aí, se eu te afirmo que isso aqui é verde, você fala, ok, isso é verde. Temos perdido o hábito de perguntar o porquê que isso é verde. Porque eu acho que isso é vermelho, ou amarelo, ou laranja, ou salmão, ou terra. O que a gente sabe sobre as coisas? Isso é perigoso, porque quando a gente não sabe o que são as coisas, nós reproduzimos discursos que não são nossos e discursos que muitas vezes produzem a morte. Discursos que muitas vezes produzem o mal. E aí eu sou um produtor de mal sem perceber que eu sou um produtor de mal, porque de fato eu não sei o que eu estou falando. Na verdade eu estou repetindo um discurso de alguém. Karl Barth, ele afirmava que a gente não pode ler a Bíblia sem um jornal do lado. Ele falava que a leitura da Bíblia, sem a leitura do jornal, ele falava que o crente devia carregar a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Porque a leitura descontextualizada, ela não significava nada, ela não era hermenêutica, ela não chegava à realidade das pessoas. E aí eu te pergunto, como ler a Bíblia do lado de um jornal? Eu queria ler 2 matérias que foram publicadas durante essa semana com você. Jornal O Dia, dia 26 de maio, o que é antes de ontem, quinta-feira. Jornal O Dia, dia 26 de maio. Tráfico manda comércio fechar as portas de Vila Isabel. Nessa manhã, um homem morreu em uma operação realizada no Morro dos Macacos. Moradores de Vila Isabel enfrentaram um dia de muita tensão nessa quarta-feira, com o comércio fechado e um ônibus queimado. Os ataques e a ordem de fechar teriam vindo de traficantes do Morro dos Macacos, onde uma operação da Polícia Militar deixou um morto pela manhã. A operação realizada durante a manhã tinha o objetivo de checar esconderijos de armas e drogas e, segundo a Coordenadoria da Polícia Pacificadora, CPP, houve confronto na região conhecida como Terreirinho, onde o jovem identificado como Iago Santos da Silva, de 18 anos, foi encontrado morto. Essa é a primeira matéria. Acho que não é distante de nós, que moramos aqui, acho que é de conhecimento de todo mundo, que viveu em Vila Isabel na quarta-feira, na quinta-feira. Próxima matéria. Jornal o Globo, dia 27 de maio. Sexta-feira. Quando eu acordei, tinham 33 caras em cima de mim, diz menor estuprada no Rio de Janeiro. Adolescente de 16 anos que teve imagens publicadas nas redes sociais depois de ser vítima de estupro coletivo, disse nessa quinta-feira, dia 26, em depoimento a policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que foi atacada por 33 homens armados de fuzis e pistolas. Ela contou que no último sábado fora visitar o namorado no Morro do Barão, na Praça Seca, Zona Oeste, Carioca, e só lembra de ter acordado no dia seguinte dopada e nua em uma casa desconhecida cercada pelos agressores. Eu não quero falar sobre os detalhes dos casos. Hoje eu não quero falar sobre quem é o Iago, o que aconteceu com o Iago. Hoje eu não quero falar sobre a menina, não quero falar sobre quem ela era, quais eram os hábitos dela, não quero falar sobre qualquer print que você tem de WhatsApp ou foto que você tenha dela carregando armas, eu não quero entrar nesse discurso. Mas eu preciso falar sobre a cultura
da morte que existe no meio de nós. Eu não quero discutir com você quem está certo, quem está errado. Meu Deus, quem mereceu ou quem não mereceu. Eu não quero entrar nesse assunto. Eu quero entrar no contexto da cultura da morte que existe no meio de nós. Vivemos em um mundo que está de cabeça para baixo. Vivemos em um mundo onde aquilo que é certo não é mais certo, onde aquilo que é errado parece ser certo. Vivemos em um mundo onde nós temos medo e onde nós vemos dor por todos os lados. E somos construtores dessa cultura. E eu pergunto para você, aonde estamos desconstruindo a cultura da morte? Como igreja metodista em Vila Isabel, aonde somos fator primordial para a desconstrução da cultura da morte? Nesse texto que a gente lê, a gente vê 2 milagres acontecendo, 2 curas. Em um deles, o centurião pede para que Jesus cure o seu servo, e ele fala que só uma palavra de Jesus pode curar aquele homem. No outro texto, uma mulher viúva, sofrida, arrasada, destruída, caminha com seu único filho, um homem, que significava desgraça para ela, a morte dele, e sem falar nada, Jesus vai até ela e cura ela. A gente tem 2 histórias e a gente tem 2 multidões. Hoje eu quero falar sobre essas 2 multidões. Uma multidão se chama a multidão da morte, e a outra multidão se chama a multidão da vida. Quando Jesus entrou na cidade de Naim, saindo da cidade de Cafarnaum, saía uma multidão que chorava a morte do menino, da mãe viúva. E junto com Jesus entrava uma multidão que cantava a vitória do chefe de Cafarnaum. A gente aprende 2 coisas com essa história, com esse texto bíblico, com essa perícope que eu li. Uma é que Jesus atende aquele que tem fé. Jesus atendeu o centurião, mesmo sem ele ter ido até lá, porque aquele homem, ele tinha fé. Jesus transformou a realidade, Jesus transformou o que era correto ou o que era errado em certo e errado como deveria ser, por causa da fé daquele homem. E no outro caso, Jesus curou e trouxe vida àquele menino que estava morto sem a mãe pedir, porque Jesus atendeu a necessidade urgente daquela mulher e da dor que ela sentia. A gente aprende então que Jesus, ele responde diante da fé e diante da dor, diante da fé e diante da necessidade. E aí eu pergunto para você, de quem é a culpa da produção desse jornal? De quem é a culpa da produção das matérias em que nós lemos? De quem é a culpa da produção da morte? Eu te respondo que a culpa foi minha. A culpa foi minha da igreja ter sido fechada na quarta-feira por causa da morte do Iago. A culpa foi minha porque a menina desmaiada foi violentada por 33 homens. A culpa foi minha porque outras meninas são violentadas todos os dias nos bailes funk. A culpa é minha porque crianças nascem e só conhecem o caminho do crime. A culpa é minha. Desculpa, não vou carregar esse fato sozinho, mas a culpa é nossa. A culpa é sua também. E talvez te incomode ouvir isso, mas eu não posso abrir mão do meu caráter profético quando eu subo nesse púlpito. Eu não posso ser bonzinho com você só porque te agrada. Senão eu deixo de responder o que Deus falou comigo quando eu estava orando sobre o que falar para você. E Ele colocou no meu coração isso. É preciso que a gente se incomode, porque estamos completamente acomodados. Vivemos nossa vida como se só importasse quem nós somos. Vivemos nossa vida como se só importasse se a sua filha é estuprada ou não. Vivemos a nossa vida como se só importasse se os nossos filhos têm uma educação decente ou não. Mas eu queria te dizer que se você vive assim e não te incomoda,
não parte o teu coração saber que existe morte descendo morro abaixo, você está sendo um cristão fraco e vazio, hipócrita. Se não incomodar a gente, se não trouxer dor para a gente, saber que o mundo está caminhando para a morte, saber que a violência que te aflige, que rouba o seu iPhone e te incomoda, tem que incomodar a gente, saber que a gente vive num mundo que está sendo destruído pela morte. Tem que incomodar a gente saber que as nossas atitudes não reafirmam vida mais no Senhor. E isso precisa começar a acontecer dentro de nós, dentro da nossa casa, nas coisas pequenas que a gente faz. Por isso que eu falo de cultura, por isso que eu falo de família. Porque se não começar dentro da nossa família, a gente não vai ver a nossa realidade sendo transformada. Precisa começar dentro da tua casa, cara. Precisa começar dentro da nossa casa. Cara, falei cara porque eu quero falar com os homens também. Cultura do estupro, foi muito falado isso por causa do caso da menina. E talvez algumas pessoas não entendam o que significa cultura do estupro. Algumas pessoas me perguntaram assim, mas eu não vejo tanto estupro assim como dizem. Até porque o estuprador dentro da cadeia, ele é morto, agredido. Esse tipo de violência não acontece tanto assim. O problema é cultural, de novo. Porque na nossa cultura e na nossa mente, a visão de estupro é o quê? É um cara que usa um sobretudo, com um olho torto, maluco, que está no escuro na rua, esperando uma mulher passar para agarrar ela e violentar ela. É essa a visão que a gente tem de estupro. Mas o problema é que esse tipo de doente é agredido na cadeia e tal, mas ele não é o único a praticar estupro. Porque estupro é quando você faz sexo sem a pessoa querer. Isso significa que o seu filho bonitinho, quando está na balada, às vezes, sem culpa, por querer impressionar os outros, ele pode forçar uma menina a fazer o que ela não quer, mas ele nunca vai ter cara de estuprador. Às vezes, quando a sua esposa não quer fazer sexo com você, e você quer, e você força isso, você não vai ter cara de estuprador. Mas o problema é que a cultura da morte está dentro de nós, e não tem a ver só com estupro, tem a ver com tudo. É fácil reclamar da política, é fácil reclamar da Dilma, do Temer, de quem quer que seja. Difícil é eu não ser corrupto. Difícil é eu não viver a cultura da corrupção na minha vida. Difícil é eu não me sentir esperto porque eu parei na vaga do idoso ou na vaga do deficiente. Difícil é eu não me sentir esperto quando uma pessoa me devolve um troco errado e eu não devolvo para ela. É fácil acusar o que faz a coisa grande. O difícil é eu não fazer a coisa pequena. O difícil é eu deixar de perpetuar a violência na minha casa, pelo jeito que eu falo com meu filho, pelo jeito que eu falo com a minha esposa, ou pelo jeito que eu falo com meu marido também. Difícil é a gente acabar com a cultura da violência no meio de nós. A culpa da violência talvez seja do governo. A culpa da violência talvez seja da má administração e da corrupção. Mas a culpa da violência também é nossa como igreja. Porque o que temos feito para acabar com o nosso problema? Às vezes a gente faz muito para acabar com o nosso problema. O meu. Mas e o nosso? O que precisa acontecer para que a gente mude a nossa sociedade? Jesus ele vai agir diante da dor, mas Jesus também ele age diante da fé. A fé é como aquele centurião que não precisava de cura, que tinha alguém menor do que ele sofrendo, teve e aferiu diante do Senhor Jesus. Talvez a gente não consiga fazer o que a gente quer. Talvez a gente não consiga proteger todas as mulheres que caminham na rua com medo. Talvez a gente não consiga livrar os menores de se transformarem em bandido ou de entrarem no mundo do crime. Talvez a gente não consiga tirar todos os moradores de rua da rua e dar um banho neles e levar eles para a nossa casa, porque isso não está no nosso alcance.
Talvez a gente não consiga mudar a cultura assim. Talvez as minhas palavras de hoje soem carregado de utopia para você, de coisas impossíveis, de falácias bonitas, mas eu queria te dizer que elas estão carregadas de fé. Eu creio que com uma palavra de Jesus, tudo pode mudar. Eu creio que com uma palavra de Jesus, a cura pode fluir no meio de nós. Eu creio que com uma palavra de Jesus, a cultura da vida possa começar a ser a nossa cultura. A cultura da salvação, da ajuda, da paz. A paz não vai acontecer através de força física. A paz vai acontecer a partir do momento em que a gente crer que Jesus é o Senhor de tudo. E talvez a gente não esteja vendo isso porque a gente não está crendo o suficiente. Ou porque a gente não está entendendo que é nossa responsabilidade cuidar das coisas. A gente precisa conversar mais. Na sua casa, você precisa conversar mais. Você precisa conversar com seu filho. Você precisa conversar com a sua filha. Você precisa conversar com a sua mulher. A gente lá em casa não briga, mas a gente lá em casa também não conversa. A gente precisa conversar. Às vezes você pode proibir o seu filho de fazer coisas que ele já faz. Tá? E é mais importante ele confiar em você do que ele escutar a sua proibição. Converse com seu filho, converse com a sua filha, comece a mudar essa cultura do estupro, a cultura da morte, a cultura do preconceito, a cultura da discriminação, a cultura da injustiça dentro da sua casa, superando o que a gente ouve, o que a gente acredita. Talvez você me responda assim: Tiago, pastor Tiago, para mim, bandido bom é bandido morto. Eu te digo que o meu Deus foi morto como um bandido bom. E lá na cruz ele olhou para o chefe do morro e falou assim: hoje você vai estar do meu lado. Se você crer, hoje você vai estar do meu lado. A salvação para a nossa terra. A salvação para o lugar onde a gente está, mas não é na política. É na fé. Que tenhamos fé para agir. Não só falar. Não só escrever um grande post no Facebook. Mas fé para a gente transformar a cultura que sopra a vida. E não na cultura que sopra a morte. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família.